Fala pessoal, aqui é o Brody, tá começando mais um Minha Vida em Vinil. E olha só, cara, toda banda tem aquele estigma do segundo disco, né? Ah, você lança o primeiro e como vai ser o segundo? Isso aconteceu com o Oasis também. Veja só, eles no começo da banda aí da carreira, em 94, quando eles lançaram Definitely Maybe, né, um disco que completou 30 anos, muita coisa aconteceu. Você podia ver por ali muitos singles, né? Que assim, talvez eles não estivessem preparados para isso. Então você tinha ali Supersonic, Live Forever, Rock and Roll Stars, entre outras músicas que estavam por ali. Mas aí em 95 os caras lançaram seu segundo disco, What's the Story, Morning Glory. O que acontece com o segundo disco aí do Oasis, cara? Foi o disco que teve aquela superação, né? A gente tem que pensar então que como que eles iam construir a sua carreira a partir daqui, né? Quem imaginou que esse segundo disco teria um impacto talvez negativo na banda, estava enganado. Porque esse disco aqui foi o disco que amplificou a carreira dos caras, amplificou aí os irmãos Gallagher, né, o Noel e o Liam. E em todos os sentidos aí a relevância da banda ficou maior, a amplitude maior, números grandes, shows lotados. E aí o começo de uma megalomania. Hoje a gente vai falar sobre o segundo disco do Oasis, What's the Story, Morning Glory. Vem comigo conferir. Se for parar pra pensar, cara, no começo da banda aí do Oasis, eles eram uma banda assim em plena criatividade, né? Eles estrearam aí com Definitely Maybe, né, em 94, depois já começaram a gravar What's the Story, Morning Glory, que até junho de 95 aí, eles entraram, na verdade eles entraram no estúdio, cara, em março de 95 e em junho o disco já estava pronto. Mas a gente só conseguiu saber o que ia ser essas novidades que vinham por aí quando eles lançaram o primeiro single, o Some Might Say, né? Que saiu lá no Reino Unido, lá na sua terra natal. E aí aqui a gente já começa a ter assim, pitacos do que vai acontecer na banda, né? Então, o Tony McCarroll, que foi o baterista que gravou o primeiro disco, gravou só uma música aqui nesse CD. E as outras todas foram gravadas pelo, cara, o Alan White, que foi o baterista do Oasis. Assim. Por que ele saiu, cara? O Oasis sempre teve problemas aí, né, com seus integrantes, seus bastidores. E a saída do McCarroll ocorreu justamente por isso, por brigas internas com o Liam Gallagher, que é uma pessoa difícil de lidar. Os Gallagher são difíceis de lidar. Hoje, a gente ainda acompanha hoje algumas brigas por aí, né, cara? Mas o Liam tá um pouco mais comedido nas suas palavras e o Noel já tá um pouquinho mais agressivo. Enfim. Aqui as sessões do disco foram um pouquinho mais fáceis, né? Segundo o produtor do disco, que foi o Owen Morris, ele diz aí que estava sendo mais fácil e também mais criativas em um sentido assim de ser mais feliz, porque as pessoas podiam sentir quando a música é desonesta e motivada pelas razões erradas. Morning Glory, apesar de suas imperfeições, transbordava amor e felicidade. Então, nesse momento, ainda a banda tava no auge, né, cara? Começando a estar no auge. Mas aí, a gente for pensar através dessa declaração do Owen Morris aí, que a gente ia ter um Oasis meio paz e amor, né, cara? E foi justamente o contrário. What's the Story, Morning Glory, eles começaram uma briga imensa aí com o Blur, né, cara? Seus desafetos aí naquele momento. Uma banda que também era representante do Britpop aí, né? O segundo single desse disco aqui foi Roll With It, né? Já saiu no dia 14 de agosto de 95. Em seguida o Blur, cara, já lançava a faixa Country House, né? Para divulgar o The Great Escape, também lançado nesse ano. Hein? Porém, eles decidiram aí o Blur adiantar em uma semana para que os dois materiais pudessem sair no mesmo dia, cara. Tamanha era a briga dos caras, né? Então, nesse momento aí, começou a batalha pelo Britpop, onde o Oasis e o Blur encabeçaram tudo isso, né? Nos veículos de comunicação. Cara, tem um documentário aí, Supersonic, no Oasis aí que você assiste, que conta muito dessa história aí, então eu recomendo para você assistir. No fim das contas, cara, se você for pensar em números, o single Country House vendeu mais que o Roll With It do Oasis. Então foram 274 mil cópias contra 216 mil, cara, representando uma diferença de 58 mil cópias. A gente não consegue dizer, porém, que o Blur, nesse sentido, seja maior que o Oasis, né? Até porque a banda dos irmãos Gallagher sempre vendeu mais, né? E eles tocavam em lugares maiores aí que o seu grupo rival. Aí tinham, nesse momento aí, tiveram algumas declarações assim muito escandalosas, né, cara? Que o Noble chegou a dizer aí que em uma entrevista que esperava que o Damon e o baixista, o Damon Albarn, né, vocalista da banda, e o baixista Alex James
pegassem AIDS e morressem. Olha isso, cara, é uma coisa muito imbecil de ser falada, né? Muito forte, assim. Mas logo em seguida ele acabou se retratando. Mas aqui no What's the Story Morning Glory, a gente já consegue ver o Oasis adotar uma postura maior, né? Já tinha, assim, começando uma aura maior em cima da banda, mais grandiosa, né? Então as músicas, você consegue ver um pouco, elas estão um pouco mais de baladas, assim, mais melódicas que o disco anterior, né? E também já trazem mais experimentos, mais experimentações, como o arranjo de cordas, né? Como na faixa Don't Look Back in Anger, também Champagne Supernova, né? Além da intenção clara de construir grandes refrões que grudassem e você não conseguisse parar de cantar. Que se você com certeza escutou Don't Look Back in Anger, Champagne Supernova, agora na tua cabeça você já tá cantando. Ainda há, cara, quem falasse aí que esse disco aqui, e hoje assim, ouvindo depois de tantos anos, né? Eu consigo. E você também agora, depois desse vídeo, você vai ter essa percepção toda aí, né? Eles começaram a usar uma técnica de estúdio chamada brickwalling. Quem que não conhece brickwalling, cara, é onde o volume do áudio de cada pista de gravação, né, seja vocal, instrumental, enfim, é elevado assim em níveis estratosféricos, né, com o auxílio de muitos compressores para padronizar a audição. Até mesmo aquele instrumento que foi tocado com sutileza, seja um oboé, seja uma meia-lua, você ouve, parece que tá aqui na tua cara, cara. Então isso aí é para você sentir como eles estavam já pensando nisso, né? Como um rock de arena, um rock de grandes massas, sabe? Então você ouvir o disco, tem horas que tá tudo escancarado assim na sua cara, como se você estivesse num show ao vivo, sabe? Então essa técnica foi utilizada nesse disco. E há quem diga também, cara, que esse disco foi o que deu início ao Loudness Wars. Não sei se você já ouviu falar nesse título aí, né? Que chama-se Guerra de Volumes, traduzindo entre bem grotescamente, assim, né? Na qual várias bandas a partir daqui começaram a utilizar esse mesmo formato. Que no Oasis não foi o pioneiro a utilizar isso, né? Mas enfim, que eles trouxeram de volta à tona isso aí, entendeu? Ao menos aí, se você pegar o What's the Story Morning Glory, né? A técnica colaborou aí para deixar músicas como Wonderwall, Don't Look Back in Anger com caras de hit, né? Além de apresentar canções aí muito legais, cara, como Hello. O disco não são só essas músicas, é muito mais, né, cara? Tem Hello, Some Might Say, She's Electric, própria Morning Glory, Cast No Shadow, cara, só sonzeira. Esse disco aqui tem muita sonzeira. Mas o foco desse disco não foi só as baladas, tá? Então, se a banda, você achava que a banda estava se tornando uma banda baladesca, é muito pelo contrário. E também não foram as técnicas de estúdio aí que garantiram o sucesso desse disco. O que foi, assim, se você parar para pensar e analisar um pouco mais a fundo, foi a riqueza de referências, cara. Tem muita referência aqui. O Noel era um cara decidido quando ele queria compor, né? Ele já tinha um foco bem definido, assim, de quando ele criou essas músicas e estava muito inspirado quando ele criou esse disco. Não tem como negar as influências de Beatles, né? Então, mas praticamente todo o disco tem referências Beatlemaníacas aqui, né? Porque os caras são muito fãs dos Beatles, né? Mas aqui você tem, assim, algumas pitadas, alguns diálogos, né? Que vão aí desde Stone Roses, tem algumas coisas que lembram Mott the Hoople, Small Faces, né? Small Faces, da qual o Noel era muito fã. O próprio The Verve, né? Que lançou um disco. Inclusive, o The Verve tem um episódio muito legal, se você for ouvir aqui, ó. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo sobre o The Verve. Lá no Prisioneiros do Rock, dos meus amigos Jair, Felipe e Christian. Cara, ó, esmiuçado do começo ao fim. Vai lá, cara. Vai lá ouvir que tá muito legal. Tem também alguma coisa de glam, né, cara? Algumas coisas aí de T-Rex, David Bowie, né? Até a Smiths era um caldeirão, cara. Então você tem aí do glam rock setentista até o shoegaze setentista. Esse caldeirão aí tava bem azeitado. As músicas são muito bem trabalhadas. Desde a abertura com Hello até o final com Champagne Supernova, tenho a impressão, assim, hoje, ouvindo o disco assim, com o ouvido mais... Não sei se é apurado é a palavra, mas assim, com o ouvido também não é acostumado. Mas ouvindo repetidas vezes, até porque esse disco aqui ficou no meu carro praticamente um mês, rodando direto, até que a minha esposa me incomodou para tirar, né? Faz parte. O que eu consigo notar é o seguinte, cara, que abre com uma faixa de abertura, né? A Hello é muito, muito grandiosa, assim, tem um refrão potente, né?
Você já começa a ver qual que é a proposta da banda. E vai terminar com Champagne Supernova, cara. E depois eles têm assim um interlúdiozinho ali, que tem mais um pedacinho da música, que parece que o disco é conectado no final e no início, então é tipo um looping. Se você ouvir ele em looping, ele tem um começo, tem um fim, mas ele é um final que se conecta ao começo, entendeu? Eu não tinha percebido isso quando eles lançaram, isso eu consegui perceber agora. Pode ser coisa da minha cabeça, né? Se você acha que é coisa da minha cabeça, por favor, cara, comenta aí embaixo. Se você é fã do Oasis, deixe seu comentário aí, o que você acha desse disco também, né? E se você tiver alguma outra curiosidade daqui pra frente que eu tô falando que você não, que eu não saiba, que a gente não saiba, mas que você em casa, que aquele foi mais true, né? Mas foi mais hardcore da banda, saiba, pode deixar no comentário aí embaixo. Aproveito também para fazer um convite para você, né, cara? Que é se inscrever aqui no canal, né? Então tá passando um linkzinho aí, faça sua inscrição, deixa as notificações ativadas e dê um like nesse vídeo aí, pra gente sempre estar trazendo conteúdos de qualidade para você, né? Então tem esse início e esse fim que se conectam, né? A segunda música, Roll With It, faixa de abertura da banda durante muito tempo. Já em sequência, o maior single da banda aí, que é o Wonderwall, né? Já tem uma bateria diferente. A caixa tocada aqui, ela é mais, não é aquela caixa mais gordinha, é uma caixa mais tipo um tarol de banda, sabe? Tem uma batidinha mais seca assim. Mas ao mesmo tempo que o álbum já começa pilhado, né, com Hello e Roll With It, já dá uma brecada, né, cara, com Wonderwall, que como eu disse é o maior hit da carreira dos caras aí, que inicialmente era para ser chamado Wishing Stone e era para ser cantada pelo Noel, né? Mas Liam insistiu em cantar. Claro, o Liam nesse momento aqui na banda ele não estava assim firmado 100%, ele tinha assim um certo medo aí de ser demitido, né, por se mostrar pouco útil à banda, por ser vocalista, enfim, né, cara. Mas fato é que não aconteceu até o final de 2009, 2010, é quando a banda acabou, que os caras continuaram. Essa letra, inclusive, de Wonderwall teria sido inspirado em Meg Matthews, a namorada do Noel na época. E pouco tempo depois viriam a se casar. E aí na sequência, cara, logo depois de fizer o Wonderwall, tinha Don't Look Back in Anger, né? Você consegue ver bem as influências da banda, né, cara? Que é uma, eu acho que essa música em qualquer balada, em qualquer festa toca. Qual que era a ideia do cara, né? Ele pensou numa mistura de Beatles, claro, né? Com All the Young Dudes do Motley Crue, né? Essa progressão melódica aí, que tinha essa... Parece que começa com um pianinho de Imagine, mas logo em seguida, no refrão, parece que ele canta All the Young Dudes, então você consegue notar essas influências aí. Depois tem a música mais arrastada do disco, né, na minha opinião, que é Hey Now, quase 6 minutos aí, é a música um pouco mais cansativa. Tem a primeira vinhetinha, né, The Swamp Song 1, inclusive o Paul Weller toca gaita aqui, né, cara. E na sequência já entra com o primeiro single, Some Might Say, espetacular, né, cara, que música bonita. Depois do Some Might Say tem só Cast No Shadows, pra mim uma das músicas mais legais do Oasis, né, cara, que foi criada enquanto o Noel viajava de trem a caminho do estúdio, foi dedicada ao Richard Ashcroft, vocalista do The Verve, né, e é muito amigo dos caras aí. Trata-se de uma balada meio retrô, assim, tem uma influência psicodélica muito forte e também, cara, é radiofônica, você pode tocar em qualquer programa de rádio por aí. X Electric, que é uma música também pesada, né, cara, onde o Noel aqui presta uma homenagem declarada aqui aos Small Faces e também aos Kinks, né, de uma maneira um pouco discreta na melodia. Depois a gente tem a Morning Glory, que é a faixa mais pesada do disco. Depois tem a segunda vinheta, que é Swamp Song 2. Eu volto a trazer Paul Weller também, mas dessa vez é pra ficar. E aí fecha então com Champagne Supernova, cara. Que é o momento mais emotivo desse tracklist todo, né? Enfim, cara, aliás, você consegue ver que o Noel é um cara grande compositor, né? O Alan White aqui foi uma grande aquisição para o Oasis, né? Tendo em vista a sua versatilidade na banda, né? E aí esse trio, cara, é o que vai se consolidar durante muito tempo na banda, né? Porque depois aí o Paul Bonehead Arthurs e o Paul Giggsy McGuigan, respectivamente guitarrista e baixista aqui, eles faziam assim meio que um feijão com arroz na banda, né? Foram substituídos e aí a banda começa a decolar melhor e pá, com os arranjos muito melhores, né? Cara, então esse aqui é o What's the Story Morning Glory. Eles talvez não imaginassem o sucesso que eles teriam, né? O disco bateu o recorde de vendas aí na primeira semana no Reino Unido. Foram 345 mil cópias comercializadas em apenas 7 dias. Essa estratégia de eles lançarem 2 singles, né? Primeiro, Some Might Say, antes de
de o disco ser lançado aí e pegando também essa onda da batalha do Britpop, parece ter surtido bastante efeito, né? Mas aí quando eles chegaram nos Estados Unidos, cara, o Oasis emplacou em definitivo. O álbum chegou já ao quarto lugar das paradas da Billboard, né? E até hoje, cara, vendeu 4 milhões de cópias só no país. E no Reino Unido teve uma marca similar, né? Com 4,9 milhões de unidades vendidas. Vale lembrar também que esse disco aqui, lá em Terras Britânicas, é o disco mais vendido da década de 90 e o quinto mais comercializado em toda a história do país. E curiosamente, cara, o Morning Glory não foi bem recebido pela crítica especializada. Porque na época, alguns jornalistas destacavam aí que o novo álbum não era tão bom quanto o Definitely Maybe, mas uma evidência crítica dessas aí nem sempre está antenada ao gosto do público. Concorda comigo? E com o tempo, esses mesmos críticos aí que falaram mal acabaram se rendendo ao disco. Ao todo, o disco vendeu 22 milhões de cópias. É de longe o trabalho de maior sucesso do Oasis, né? Na época isso refletiu em shows aí para arenas lotadaças. E, cara, antes mesmo do álbum sair, eles já tinham tocado para 80 mil pessoas em 2 noites seguidas no Balloch Country Park, na Escócia. E uma semana depois, aí, eles fizeram ainda 2 datas no Newport, né? E somando todas essas 2 datas, estima-se um público de 250 mil pessoas, cara. No total, aí, a gente tem assim, uma ideia de que mais ou menos 2 milhões e meio de pessoas procuraram por ingressos aí para assistir essas performances da banda, né? O que dá mais ou menos aí quase 4,5% da população do Reino Unido naquela época. É gente pra caramba. E ó, a queda do Oasis, cara, foi tão vertiginosa assim quanto o seu auge, né? A partir do Be Here Now, o álbum seguinte de 97, ele já não consegue alcançar o sucesso aí dos 2 antecessores, né? Aqui já tem muita briga, cara, muita coisa envolvida, principalmente com drogas, né? A parte megalomaníaca, se começar pela capa aí, trazer um Rolls Royce que era do John Lennon para jogar numa piscina, cara. Então são coisas assim que eles achavam que estavam sendo os deuses naquele momento. Mas o fato é, cara, que a banda nunca mais conseguiu criar assim um álbum tão bonito, tão completo como foi o Morning Glory, né? What's the Story Morning Glory. E não é só, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que não é só o Oasis no seu melhor momento, mas enfim, esse disco é um dos grandes guias da década de 90, né? Então, para você entender o que foi tudo aquilo, você tem que ouvir muito mais Oasis, tem que ouvir mais What's the Story Morning Glory. E para você não perder nada, você tem que se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e fazer a sua inscrição, né, cara? Ativar a notificação para não perder nada. E é isso, cara. Para todo mundo que acompanha o Minha Vida em Vinil, só tenho a agradecer. Um beijo de coração, eu agradeço. E a gente se encontra num próximo vídeo. Valeu!